Olá pessoal, boa tarde. A proposta desse vídeo é introduzirmos a ideia de continuidade, que se encontra na seção 2.5 do nosso livro texto. Eu prometo fazer um vídeo curto, tá? Então a gente não vai trabalhar com tudo que tem na seção 2.5. Então o que a gente encontra lá? Ele fala que se eu sei que uma função ela é contínua em um determinado ponto, eu poderia me aproveitar do valor da imagem nesse ponto, né? Então, para calcular o limite. Então, assim, aí eu quero calcular o limite de uma f de x, de uma f, quando x tende a A. E aí, como é que eu faria para calcular esse limite? Ó? Se por acaso eu sei que a f é contínua, então eu simplesmente diria que o limite da f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Então, é muito importante eu conhecer, pelo menos aquelas funções que aparecem com maior frequência, saber se elas são ou não contínuas, tá certo? Então, vamos continuar aqui. E aí ele me traz uma outra definição para continuidade, uma outra forma de falar na definição, que ele diz assim, ó, para eu dizer que uma função é contínua, é necessário que, primeiro, a f de A esteja definida. Então, o A ele tem que estar no domínio e a f de A, então, estaria definida. Uma outra coisa, é necessário que o limite da f de x, quando x tende a A, exista. Ou seja, os limites laterais precisam ser iguais. Então, se eu calculo o limite da f de x quando x tende a A pela esquerda, esse limite vai ter que ser igual ao limite da f de x quando x tende a A pela direita. Então, se esses dois limites laterais são iguais, então eu diria que o limite da f de x, quando x tende a A, existe. E, além disso, é necessário que o limite, então esses dois limites laterais, sejam iguais à imagem a f de A. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem inúmeras situações. Vamos pensar aqui, por exemplo, um x igual a zero. Então, imagina eu pensar nesse pontinho aqui. Então, esse seria o x igual a zero. Não esse par ordenado, tá, gente? Eu estou marcando aqui, mas eu estou pensando no valor da entrada do domínio x igual a zero. Então, se eu quiser calcular o limite dessa função que está representada graficamente aqui em azul, então, o limite da f de x, quando x tende a zero. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que me aproximar do zero pela esquerda e também do zero pela direita. Uma coisa que a gente combinou, que é interessante se eu tenho um gráfico dado, eu caminhar sobre a curva e observando ali esses pares ordenados, que eles expressam para nós a imagem. E a gente quer saber o comportamento das nossas imagens quando x, no caso aqui eu estou com x à esquerda do zero, então eu mediria, vamos pensar aqui, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel, digamos que aqui meu y é 1 e aqui meu y é 2, ó. Lá, faz conta que aqui o y está valendo 2. Então, é fácil da gente perceber que o que está acontecendo com as nossas imagens, à medida que eu estou me aproximando do zero pela esquerda, é que as imagens estão tendendo aqui, o y, né, de cada ponto desse está tendendo a 2. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver com um x à direita do zero. Então, eu também trabalharia com pontos aqui sobre a curva e facilmente eu viria que os meus y tendem a 2. Então, eu diria, olha, o limite da f de x, quando x tende a zero, é 2. Outra coisa que graficamente a gente pode observar é que exatamente o par ordenado x igual a 0 e y igual a 2 seria esse ponto aqui, ó. Então, eu vejo que ele também está ali na curva, então as minhas imagens estão tendendo a 2 e isso seria exatamente igual a f de 0, que está valendo 2, porque o par ordenado 0, 2 está ali na nossa curva, sem ter nenhuma bolinha aberta aqui no meio.
Agora, se eu venho para esse trecho aqui da minha curva, vamos pensar nele em rosa, o que acontece ali? Vocês veem que tem uma bolinha aberta aqui, ó? Então, o que acontece ali? Quando o x se aproxima do 1 pela esquerda ou o x se aproxima do 1 pela direita, né? Então, meus pares ordenados caminhariam aqui em cima da curva. Então, claramente, eu viria que tanto pela esquerda quanto pela direita, as imagens tendem a se aproximar desse y, lá 1,1 aproximadamente. Porém, eu tenho uma bolinha aberta aqui na curva. O que isso significa para nós? Que a f de 1, observe que ela não está para cima, ela não está para baixo, que ela não existe. Tá certo? Então, o que acontece em relação ao 1? A gente vê claramente que a curva ela dá ela tem aqui uma bolinha aberta, ela está descontínua. Eu tenho que vir, é como se eu viesse aqui com a minha caneta, desse um pulinho e continuasse aqui à direita. Então, essa descontinuidade ela tem um nome, ela é chamada de descontinuidade pontual. Eu dei um salto ali e esse salto foi um ponto. Agora, vamos pensar aqui em relação ao 5, que tem uma certa semelhança em relação ao 1, porém o que acontece é que a imagem do 5 está definida. Então, o que é esse par ordenado aqui em cima para nós? Ele representa o par ordenado em que x vale 5 e o y, eu teria que supor, né, gente, quanto vale, mas é essa medida vertical aqui, ó. Então, ela existe. Então, a f de 5 existe, né? Então, o par ordenado está ali marcado, desenhado, representado. Então, quem é o y dele é a imagem do 5. Porém, ele está fora da curva. Então, quando eu venho à esquerda do 5, eu dou um pulinho aqui e eu continuo à direita. Isso me faz enxergar que o limite à esquerda e à direita são iguais. Então, o limite existe. Então, se nós estivéssemos analisando quanto vale o limite da função f, quanto vale o comportamento aqui das imagens, quando x se aproxima do 5, esse cara existe. Para eu saber o valor, eu teria que pensar aqui nas minhas imagens ali ao redor do 5, que me parece que estão muito próximas do valor 1. Porém, facilmente a gente percebe que essas imagens elas são bem diferentes dessa f de 5. Então, eu tenho uma descontinuidade pontual no x igual a 5. Agora, no x igual a 3, a minha descontinuidade é um pouco diferente. Então, quando eu estou à esquerda do 3, eu estou com umas imagens, pessoal, que me parecem, vamos chutar aqui um valor, me parece que elas estão próximas a menos 1. Ok? Faz conta que essa medida aqui é 1. Então, vamos estar abaixo do eixo x, negativo. Então, eu diria assim, hein? O limite de quem? Da minha f, as minhas imagens, se comportam como? Quando eu estou à esquerda do 3, x tende a 3 com menos aqui em cima, essas imagens elas tendem a se aproximar do menos 1. Porém, quando eu estou à direita, observe a curva, como é que ela deu um pulo, né? Ela deu um salto, ela foi lá para cima, ó. Daí, quando eu estou à direita do 3, as minhas imagens estão bem diferentes do menos 1. Então, a gente diria que o limite da f de x, quando x tende a 3, não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Ora, se os limites laterais são diferentes, eu sei que a minha função ela é descontínua. Então, o que é necessário para uma função ser contínua em um determinado ponto A? É necessário que a f de A esteja definida. Então, quando a gente pegou o 1, por exemplo, não estava definida, mas não basta estar definida. Então, a f de 5 está definida. O que mais que é necessário? É necessário que os limites laterais sejam iguais, que o limite da f de x, quando x tende a A, existe. Aconteceu isso também para o x igual a 5, limites laterais iguais, f de 5 existia. Então, essas duas condições bastavam,
Não, ainda é necessário que os limites laterais sejam iguais à imagem no ponto A. Então, por exemplo, aqui em torno do 5, apesar das duas condições serem satisfeitas, houve uma descontinuidade pontual. No 1, também é uma descontinuidade pontual, mas a condição 1 ela já era, né, ela já não era válida. E no 3, eu tenho aqui uma contradição, exatamente aqui na situação 2, porque os limites laterais são diferentes. Então, são dois tipos de descontinuidade, no 1 e 5, descontinuidades pontuais, e no 3 eu tenho uma descontinuidade em forma de salto. Beleza, galera? Então, vamos para mais uma afirmação que o Stuart faz para a gente. Então, ele diz assim, olha, é muito comum eu trabalhar com fenômenos físicos em que eles são modelados por funções contínuas. E ele me dá aqui dois exemplos. O deslocamento e a velocidade de um veículo variam continuamente com o tempo. A altura das pessoas também variam continuamente com o tempo. Mas se eu estiver analisando corrente elétrica, a corrente elétrica ela é modelada por uma função descontínua. E quando a gente vai analisar a corrente elétrica no mundo real, ela não varia continuamente, ela costuma dar saltos na sua variação. Mais um pouco. E ele faz mais uma afirmação que é interessante da gente pensar. Uma função contínua, quando a gente vai desenhar, quando a gente vai fazer o gráfico, quando a gente vai fazer a sua representação gráfica, se ela realmente for contínua, na hora que a gente vai fazendo a curva, não há necessidade de eu interromper o meu desenho. Se eu tenho necessidade de parar, só se eu parei porque cansei, então se eu continuar no mesmo ponto, não houve descontinuidade. Mas quando eu tenho uma descontinuidade, então normalmente eu paro e continuo a partir de um outro ponto. Se a minha descontinuidade for pontual, mesmo assim eu preciso parar, tem um pontinho ali, e continuar a partir dele. Então ele traz essa afirmação também para a gente. Continuamos. E aí eu vou falar de um exemplo, que é o exemplo 2, no livro é o exemplo 2, em que ele traz 4 funções e ele pede para a gente analisar o comportamento dessas 4 funções. Então, estão elas aí e a gente vai analisar uma por uma. Então, na letra A, ele me dá uma função que a gente chama de uma função racional. Eu tenho um polinômio no numerador e eu tenho um polinômio no denominador. No caso aqui, eu tenho um polinômio de grau 2, né, na parte de cima aqui da minha fração, e eu tenho um polinômio de grau 1 na parte de baixo. Então, esse tipo de função é chamada de função racional. O que acontece quando a gente vai analisar, ou quando é pedido para nós determinarmos o limite de uma função como essa que está dada aí? Então, o que eu posso fazer caso eu queira encontrar o limite dessa função? Eu posso tentar ver se há um termo comum no numerador e denominador e simplificar esse termo comum. Então, quando eu tiver a fim aí de calcular o limite. Bom, mas vamos mais um pouquinho aqui. Limite quando x tende a quanto? Então, essa função dada dessa forma, essa função racional, né, um polinômio dividido por um polinômio, ela tem um comportamento que ela só não existe quando eu inviabilizo aqui o denominador. Então, eu teria como calcular as imagens em qualquer valor, com exceção dos x que anulam o denominador. Então, todas as vezes que eu me vejo diante de uma função racional, eu olho para o denominador e faço uma análise de quais são os valores que anulam o denominador. Então, nosso denominador aqui é x menos 2. Vamos ver quando é que x menos 2 é igual a 0. Então, quando x é igual a 2. Então, o x igual a 2, ele precisa ser
tratado de forma especial porque é um valor que faz com que essa função ela não esteja determinada. Então, se ela é dada dessa maneira, então o que eu sei em relação ao 2? Que o 2 não pode fazer parte do domínio. Então, se fosse perguntado para mim, qual é o maior conjunto em que essa função está determinada? Eu diria todos os números reais, com exceção do 2. Então, eu diria assim, o domínio da f é todo mundo, com exceção do número 2, porque ele anula o denominador. Ora, então, normalmente, nos interessa calcular o limite quando x tende a 2. Então, vamos analisar qual é o comportamento dessa função no 2, em torno do 2, porque a função não existe no 2. Fora desse ponto, para qualquer outro x, eu calcularia essa função, a imagem dela, facilmente substituindo o x dado ali no lugar do x, tá? Então, calcula para mim a f de 5. Então, eu iria lá na expressão 5 ao quadrado menos 5, então simplesmente faria a substituição. Inclusive, a gente viu algumas propriedades que diziam para nós que se eu quisesse calcular o limite dessa função, então, com x tendendo a desde que esse a seja diferente de 2, então vamos colocar aqui, ó. Então, se o nosso a, vou apagar e vamos colocar a diferente de 2, então toda vez que eu estiver calculando o limite da minha função, dessa função em particular, desde que o a seja diferente de 2, ela não está determinada no 2, esse limite simplesmente eu posso determinar calculando o valor da f de a, então fazendo uma substituição direta. Ora, mas o que acontece no 2? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar o comportamento ao redor do 2. Ora, e o que eu sei a gente já tratou? Que essa função, ela é interessante, que ela pode, a parte de cima dela pode ser reescrita, pode ser fatorada. No caso aqui, ela seria fatorada. No numerador, eu colocaria x menos 2. E quem seria o outro termo, gente? Vocês conseguem me ajudar? Será que seria o x mais 1? O que vocês acham? Se eu colocar aqui x mais 1, ó, né? X vezes x ao quadrado, mais x, menos 2x dá menos x, e menos 2. Então, o numerador seria isso, e o denominador seria x menos 2. Nós já dissemos que o x menos 2 pode ser simplificado com o x menos 2, desde que o x seja diferente de 2. Então, supondo aí que x é diferente de 2, eu poderia simplificar esses dois fatores numa boa. Então, analisar o comportamento dessa f é pensar na função do primeiro grau f de x igual a x mais 1. Então, esse cancelamento aqui, ele pode ser feito, galera, desde que eu considere x diferente de 2. Então, observe que para cá, antes do 2, depois do 2, eu desenho uma reta, o gráfico aqui é uma reta. Qual reta? F de x igual a x mais 1, mas no 2 eu tenho aqui um detalhezinho. Então, eu tenho um pontinho aberto. Você pode desenhar esse ponto aqui embaixo? Não, se eu dissesse isso, eu estaria dizendo que a f de 2 está definida, mas ele não falou isso em momento nenhum para nós. Portanto, eu preciso apagar isso que eu acabei de escrever, já que não foi falado quando ele deu a função. Ele disse apenas que f de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x menos 2. Então, eu tenho que retirar o 2 do domínio. E aqui no cálculo do limite, só para reforçar os nossos cálculos, para treinar um pouco mais, o que a gente faria? A gente também iria fazer a simplificação. E aqui eu nem preciso dizer que eu estou fazendo a condição que x é diferente do 2, porque isso já está implícito, já que eu estou calculando o limite quando x tende a 2, então o limite já coloca essa condição x diferente de 2, ela está implícita.
E aí, fatorando x ao quadrado menos x menos 2, a nossa fatoração ficaria assim. A gente faria o cancelamento direto. Então, x menos 2 pode ser cancelado com x menos 2. Então, ficaria o cálculo do limite de x mais 1 quando x tende a 2. E esse limite é determinado de uma maneira direta, com nós substituindo aqui, no lugar do x, o número 2. O limite daria igual a 3. E a gente consegue ver que aqui também, se vocês estivessem lá fazendo as representações, que esse y seria igual a 3. Então, a gente vê facilmente que, à medida que a gente se aproxima de 2, as nossas imagens, tanto pela esquerda quanto pela direita, as nossas imagens se aproximam do 3. Mas eu tenho uma descontinuidade pontual aqui nesse pontinho. Vamos para o exemplo B. O exemplo B eu também tenho uma descontinuidade. Aqui, galera, eu também tenho uma função em que uma das partes dela é uma função racional. Então, no numerador eu tenho um polinômio de grau 0. No denominador eu tenho um polinômio de grau 2. E aí, claramente, a gente percebe que essa regra ela não está definida para x igual a 0. Portanto, nem se a gente quisesse, né, a gente poderia dizer que essa razão está definida no 0. Mas, diferente do exemplo anterior, ele me põe aqui uma outra maneira de determinar a imagem do nosso x quando x é 0. Então, ele fala assim, a regra que nós vamos utilizar quando a entrada for 0 é que a saída é 1. Então, imagina lá o diagrama, né? Domínio, e eu tenho aqui um contradomínio. Aqui no meu domínio eu tenho algumas entradas. Aí ele fala, olha, a minha entrada eu vou aplicar a regra F e eu vou obter uma saída. Então, o que acontece? A nossa saída, para a maioria das entradas, ela vale 1 sobre x ao quadrado. Mas ele põe a condição, olha, para toda entrada diferente de 0. Quando a gente estiver trabalhando com uma entrada igual a 0, a minha entrada é 0. Então, a saída é igual a 1. Então, o único valor que ia ficar fora aqui do domínio, se ele estivesse trabalhando só com essa regra, o único valor seria o 0, mas agora ele vem aqui e diz assim, não, eu quero que o 0 também faça parte do domínio. Então, essa nossa função, o maior conjunto em que ela está definida é o conjunto dos reais. Ora, o que acontece com essa função? Ora, se a gente fosse calcular ou analisar o comportamento dela para qualquer ponto, para qualquer entrada, que não seja 0, obviamente, porque ela não está definida para o 0, o que a gente teria? A gente teria que os valores estão definidos e eles seriam iguais ao valor dos limites laterais. Mas quando eu me aproximo do 0, observe que também ela é uma função definida por partes, então analisar o que acontece ao redor do 0 já seria uma coisa necessária para nós. Então, assim, eu preciso analisar necessariamente o comportamento da nossa função quando x tende a 0. E aí, qual das regras eu pego? Claro que eu pegaria a regra, então aqui a imagem, né? A regra 1 sobre x ao quadrado. Então, lembrando que se eu me aproximo de 0, eu estou com valores, com entradas diferentes do 0. Isso significa dizer que eu não posso pegar esse tipo de saída, né? Esse tipo de imagem, para colocar aqui, ó. Tá certo? E daí eu preciso analisar o comportamento dessa função. O que eu sei? Que quando eu vou calcular um limite, é importante analisar o que acontece à esquerda, o que acontece à direita. E acho que a gente lembra, a gente já construiu algumas tabelas, que se eu pego valores tanto negativos, aqui pertinho do 0, quanto positivos, porém valores do tipo 0,01, menos 0,01, como eu estou trabalhando aqui com x elevado ao quadrado,
Então, valores positivos ou negativos elevados ao quadrado vai dar aqui um denominador positivo. Então, eu teria um número positivo dividido por um número positivo, o que vai me dar uma imagem sempre maior que zero. Então, isso daqui para nós sempre é um valor maior que zero, independente de eu estar trabalhando à esquerda ou à direita do zero. Porém, à medida que eu vou trabalhando aí com valores pertinho de zero, né? 0,1 ao quadrado, 10 a menos 1 ao quadrado, me daria aqui no denominador um 10 a menos 2. E aí, efetuando essa divisão, o resultado daria 10 ao quadrado. Então, o que a gente vai percebendo se vai substituindo valores cada vez mais próximos de zero aqui no lugar do x? Que essas imagens vão ficando cada vez maiores e elas não param de crescer nunca. Cada vez maiores, maiores, maiores e crescem de uma forma em que eu não consigo fazer com que os valores parem de crescer. Então, eles vão para onde? Eles vão para o infinito. Tanto quando eu me aproximo do zero pela direita, quando eu me aproximo do zero pela direita. Então, a nossa tendência, quando está analisando um limite como esse aqui, é dizer que ele não existe. Então, dessa maneira, eu digo que a minha função ela é descontínua. Mas eu tenho descontinuidade em forma de salto, eu tenho descontinuidade em forma de ponto, e quando eu tenho um limite que tem esse tipo de comportamento, a minha função vai para o infinito ou vai para o menos infinito, eu acabo dizendo que a minha descontinuidade é uma descontinuidade infinita. Tá certo, galera? Mais um pouco. Eu falo que eu vou fazer um vídeo pequeno e acabo fazendo sempre vídeos maiores. Aqui a letra C é muito parecida com a letra A. Então, ele me dá uma F. Olha a regra, a mesma regra lá da letra A, só que agora ele faz com que o 2 esteja no domínio. Então, quando a entrada é 2, ele me fala que ele vai usar essa saída para a entrada igual a 2. Então, a imagem do 2 é igual a 1. Então, quando a gente faz a representação, na letra A eu tinha uma bolinha aberta aqui. Agora, o que ele vai fazer? Então, para a entrada 2, para o x igual a 2, a imagem é 1. A f de x aqui ó, é 1. Então, esse par ordenado, ele também é desenhado. Então, observe que ele está representado bem aqui. Ó. Então, antes eu só tinha uma bolinha aberta, então não tinha nenhum par ordenado aí solto no meu plano cartesiano. E agora sim eu tenho esse par ordenado porque o número 2 faz parte do domínio. O restante é todo igual, tá, gente? Então, ele calcula o limite, a direita e a esquerda do 2, aqui ele acaba calculando o limite de uma vez só, porque o limite no final acaba sendo obtido por uma substituição direta, então não há muita necessidade da gente ficar analisando o que acontece à esquerda do 2, o que acontece à direita, né? Porque a nossa expressão, ela facilmente aqui foi fatorada, posteriormente simplificada, e a gente acabou ficando com essa expressão em que o limite, sem eu estar me preocupando aqui, né? Estou indo à esquerda do 2, estou indo à direita do 2, fez uma substituição direta, aqui no lugar do x colocou 2 e achou o valor 3. Então, o que eu tenho aqui? Novamente, eu tenho uma descontinuidade em forma de ponto, né? Uma descontinuidade pontual. Então, se eu estiver fazendo o desenho dessa reta, eu venho, dou uma paradinha e continuo posteriormente. Aqui eu tenho uma função interessante chamada de função maior inteiro, e o livro está utilizando esse tipo de representação. Eu prefiro esse tipo de representação. Esse tipo aqui de representação. Então, ela é chamada aí de função maior inteiro. Então, como é que se comporta ali a função maior inteiro? E por que maior inteiro, né? Então, quando a minha entrada, meu x aqui, quando meu x ele é um número inteiro, então estou eu ali calculando isso daqui. Saída, número 1. Então, toda vez que a minha entrada é um número inteiro, 1, 2, menos 1, enfim, toda vez que a minha entrada é inteiro, então, resultado, a própria entrada.
E se a minha entrada é um número decimal? Infinito, infinito. Então, por exemplo, se eu estivesse calculando a imagem, a f de, digamos, 1,1, usando a minha representação, ficaria isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um inteiro menor que 1,1. Então, falem para mim inteiros menores que 1,1. Menos 3, menos 7, 0. Não, mas qual é o maior inteiro menor que 1,1? Então, teria que ser 1. Então, ele chama de maior inteiro porque é o maior inteiro menor que. Por isso do nome, tá? Então, nós vamos pegar aqui o número 1 como saída de entradas 1,1, 1,2. Aí eu quero calcular a f da raiz de 2. Raiz de 2 está entre 1 e 2. Né? Então, eu diria que a f da raiz de 2 também é igual a 1. Tá certo, gente? Então, vamos pensar aqui na representação gráfica para isso. Então, observem que números que estão entre 1 e 2, olha lá a imagem. Então, números do tipo 1 e pouco, a nossa imagem é igual a 1. Agora, quando a entrada é 1, olha o que acontece com a bolinha. Ó. Ela não é desenhada aqui embaixo, ela é desenhada aqui em cima. Então, o que esse par ordenado aqui representa para nós? Vamos colocar numa outra cor para ficar melhor destacado. Então, o que esse par ordenado aqui representa para a gente? A entrada igual a 1, tá certo? X igual a 1, com Y igual a 1. O que esse par ordenado aqui representa para nós? Agora a entrada é 2, daí a entrada, se ela é 2, a imagem também é 2. E quando a entrada é 2 e pouco, o que acontece com a imagem? Vai lá para cima. É como se eu tivesse uma escadinha, estão vendo? Ora, e se a entrada é negativa? Né? Se o x é negativo? Então, vamos vir aqui. Então, se eu trabalho com o menos 1, por exemplo, tá, gente? Vamos pegar aqui, vamos mudar a cor da caneta para a gente trabalhar com a entrada negativa. Vamos pegar verde aqui, ó. Então, se eu pego aqui o meu X e o meu pincel ficou verde, não ficou verde, eu queria que ele ficasse verde. Verde, fica verdinho. Então, aqui, ó, se eu pego a entrada valendo menos 1, então o que vai acontecer com a imagem do menos 1? Aqui não é o par ordenado correspondente ao gráfico não, tá, galera? Então, como se fosse um tracinho aqui. Então, o que acontece com a imagem? Então, se a entrada é inteira, o que aconteceu com a imagem? Deu igual a menos 1. Ora, e se o número é do tipo menos 0, alguma coisa? Estou calculando a imagem de menos 0,5, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer? Pegar um inteiro que seja menor que menos 0,5. Então, menos 0,5, ele está por aqui, não é? Menos 0,5 está por aqui. Pense em inteiros que estão abaixo dele. Menos 1, menos 2, menos 3, mas eu quero o maior inteiro menor que ele. Então, seria menos 1, por isso que o degrau veio aqui para baixo. Tá certo? Então, nós temos aí essa função. Claramente, pessoal, vocês veem que essa função é cheia de descontinuidades. Então, ela é descontínua toda vez que meu x é inteiro. O x é inteiro, eu olho à esquerda, eu estou num degrau da escada. Eu olho à direita, eu estou no outro degrau da escada. Né? Então, também a gente vê aí que os limites laterais não existem toda vez que x tende a um número que é inteiro. Tá certo? Vamos para aqui algumas definições para a gente poder finalizar esse vídeo. Então, ele diz assim para nós, e isso é o que ele chama de definição 2. A definição 1 definia quando é que uma função era contínua. A definição 2 define quando é que uma função é contínua à direita em relação ao número a. Então, ele fala assim, uma função é contínua à direita de um número a quando o limite da f de x, quando x tende a pela direita, é igual à imagem, é igual a f de a. Uma definição semelhante é para a continuidade à esquerda. Então, quando é que uma função é contínua à esquerda? Ora, quando o limite lateral, x tendendo a pela esquerda, é igual à imagem de a.
Tá certo? Então, definição 3. Uma função f é contínua em um intervalo se for contínua em todos os números deste intervalo. Às vezes a função não é contínua de menos infinito a infinito, mas ela é contínua, por exemplo, de 3 até 10, porque dentro do intervalo em que x varia de 3 a 10, eu tenho ali a definição de continuidade válida. Ou seja, a f de A existe, os limites laterais são iguais, limites laterais é igual a f de A. Mais um pouquinho. E a gente vai finalizar com o próximo slide, tá? Então, aqui ele me dá 2 teoremas, e aí ele fala assim, galera, se eu tiver duas funções, uma f e uma g, e eu já souber que essas duas funções são contínuas em um determinado ponto A, e ele me fala sobre um C, porque ele vai pegar essas funções e vai multiplicar por esse C, tá? Então, esse C é uma constante qualquer real para nós. Então, assim, se eu souber que F e G são contínuas em um determinado ponto A, então a F mais G também vai ser contínua em A F menos G vai me gerar uma função que é contínua em A. O produto dessas duas funções contínuas também vai dar contínua em A. Se eu fizer a razão da F com a G, desde que a G em A seja diferente de zero, essa razão também é contínua em A. E se eu pego tanto a F quanto a G e multiplico pela constante, então eu vou obter uma CF ou uma CG que também serão funções contínuas em A. Isso aqui é muito interessante a gente saber, guardar esse teorema, porque a gente costuma combinar resultados que já conhecemos. Então, tem funções que a gente não fica provando o tempo todo que elas são contínuas, mas a partir delas a gente gera várias outras e é importante analisar essas várias outras. Então, se eu combino funções contínuas, eu gero funções contínuas. Ele me dá mais um teorema que se relaciona a duas funções que aparecem com muita frequência para nós, que são as funções polinomiais. Então, ele fala assim, pessoal, toda vez que for dada uma função polinomial, um polinômio para nós, esse polinômio sempre ele é contínuo de menos infinito a infinito. E a função racional também, ela vai ser contínua em qualquer x, em qualquer entrada em que ela estiver definida. Né? Então, quando é que ela não está definida? Quando eu tenho valores anulando o denominador. E mais um slide para a gente terminar aqui com um exemplo. Então, ele fala assim, ó, só para ilustrar o que a gente acabou de falar. Todo mundo sabe que o volume de uma esfera é medido dessa maneira. Então, é assim que a gente mede o volume de uma esfera. Então, essa maneira de medir o volume de uma esfera é uma maneira polinomial. Isso aqui é um polinômio de grau 3. Então, ele diz assim, olha, quando eu vario o raio de uma esfera, o volume vai variar de maneira contínua. Então, se eu vario o raio de maneira contínua, eu tenho certeza que o volume também varia de maneira contínua. Se eu imaginar que uma esfera é uma bola de soprar, e quando eu sopro essa bola, eu vario o tamanho dela, né? Então, eu estou variando o raio dela. Então, o volume no interior, o volume de ar no interior dessa minha esfera, também vai variando de maneira contínua. E eu garanto isso porque eu estou usando o teorema anterior que me diz que qualquer polinômio, independente do grau, aqui eu tenho um polinômio de grau 3, ele sempre é contínuo. Tá certo? E aqui eu tenho mais um exemplo que fala do comportamento de uma bola que está sendo atirada verticalmente no ar. E aí ele me diz que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo e ele quer analisar o comportamento da altura da bola. Se eu desprezar a resistência do ar, né, então você pega lá, está no chão, você joga uma bolinha para cima, ela sai verticalmente, e aí, à medida que ela vai subindo, a altura dela vai variando. E existe um modelo, que a gente ainda vai discutir aqui por quê, que é esse modelo aqui, que mede essa variação de altura.
Isso aqui tá muito, é a aceleração da gravidade, aqui é o V0, tá? Enfim, isso aqui para nós mede a variação aqui da altura. Quando eu olho para essa função que mede a altura, ela é um polinômio do segundo grau. Tá? Aqui eu tenho uma função polinomial quadrática. E eu digo, ah, que legal, né? Como isso é um polinômio, e eu sei que um polinômio, ele sempre é contínuo, independente de qual é a entrada. No meu caso aqui a entrada é tempo. Né? Então eu sei dizer que a altura vai variar de maneira contínua em função do tempo. Pessoal, então é isso que a gente tem para esse vídeo, tá? Então, fizemos uma introdução à continuidade de função, ok? Obrigada por me ouvirem.